Boa noite, Legião Oculta. Eu sou a Mari, do canal Contos de Terror. E o vídeo dessa noite será apresentado por mim. E o link do meu canal está aqui na descrição desse vídeo. Se gostarem do meu trabalho, deem uma passadinha lá e se inscrevam no meu canal. Boa noite, Fael. Me chamo Paula, tenho 36 anos e o fato que vou relatar aconteceu com meu irmão e amigos na região da Serra dos Marins, no princípio de Piquete, São Paulo. Viajei uns 100 quilômetros para passar o feriado com minha família e por pura preguiça e por não estar a fim de exprimida em uma caminhonete velha, acabei por perder um grande evento sugestivamente de cunho sobrenatural. Meu irmão e 3 amigos se encontraram para pescar. Então resolveram subir a Serra da Mantiqueira em direção ao município de Piquete. Assim que chegaram, resolveram aproveitar o tempo quente passeando naquele belo local, o qual possui alguns lagos e cachoeiras, mas também já foi palco de vários acontecimentos misteriosos e sem explicação. Aí o motivo da minha raiva. Eles me convidaram e até insistiram para que eu fosse com eles. Mas como eu não estava a fim de passear espremida numa caminhonete velha, acabei por não ir. Como era de costume, eles levavam os cachorros para fazer a guarda e ajudar a encontrar o caminho. O local escolhido era de difícil acesso, por conta das grandes árvores e a densa vegetação. Eles foram ao início da tarde para os lados da Serra da Mantiqueira, para dar uns mergulhos nas águas geladas que descem da serra. Ficaram por lá até que começasse a escurecer e a esfriar. Antes de irem embora, eles resolveram irem até o lago para pescar. Afinal, a pescaria era o combinado, o principal da aventura. Durante a noite, os rapazes ouviram os cães latindo em um lugar próximo ao que estavam. Como a pescaria estava boa, apenas um deles decidiu verificar o que estava acontecendo, enquanto os outros continuavam a retirar os peixes da água. O rapaz que foi verificar o acontecido era o meu irmão. Então ele pegou um atalho para chegar rapidamente até onde estavam os cães. Algum tempo depois, os latidos pararam e os outros 3 rapazes que haviam ficado para trás perceberam que o meu irmão não havia voltado. Então eles saíram à procura dele, mas não o encontraram. Então eles acharam melhor voltarem para casa e comunicar à família sobre o desaparecimento do meu irmão. Então começaram a juntar as coisas e colocar na Saveiro cabine dupla para irem embora. Quando viram que a alguns metros de onde eles estavam surgia um clarão de luz, como se fosse uma tocha em plena combustão que passava por trás da linha de árvores. É lógico que de início levaram um susto, mas acharam que deveria ser brincadeira do meu irmão zoando com eles. Acharam que ele não estava perdido, e sim escondido tentando assustar eles. Afinal, meu irmão era do tipo zoeiro. O problema é que eles seguiram o clarão misterioso, mas foi em vão e não conseguiram descobrir de onde vinha a misteriosa luz. Pelo contrário, o clarão foi aumentando, mesmo se distanciando deles, ficava cada vez mais intenso. Eles só escutavam um troncar como de cavalo, e na cabeça deles, o meu irmão estava no cavalo, produzindo toda aquela luz que mais parecia uma labareda de fogo. Mas era um pensamento totalmente sem sentido. Porque, primeiro, onde o meu irmão acharia um cavalo ali? Eles xingaram meu irmão, que supostamente estava tirando onda com a cara deles. Mas acabaram ficando amedrontados, porque, sem querer, perceberam que eram os últimos a sair de lá. Porque os poucos pescadores que estavam no local também já tinham partido, e o lugar, antes com alguns pescadores, agora estava vazio.
Só eles estavam moscando por lá, no meio do mato, em uma região considerada assombrada e cheia de histórias bizarras de mortes, desaparecimentos e afins. Depois que se tocaram que não era o meu irmão, juntaram as coisas depressa e um dos rapazes do grupo, chamado Tiago, já estava em pânico, quase chorando de tanto medo. Acabaram de colocar as coisas na saveira e saíram rapidamente do lugar. Só que aí, a situação que já estava ruim foi ficando cada vez pior, pois a tal labareda de fogo começou a seguir a Saveiro descendo a serra junto com eles. E junto daquela labareda, eles escutaram um troncar de cavalos, relincho e vários gritos, como se fossem várias mulheres gritando. Era algo bizarro e assustador. Eles aceleravam o carro e aquela criatura acelerava junto. O Tiago olhou diretamente para a coisa e logo percebeu que aquela labareda não era provocada por uma pessoa em cima do cavalo, mas a labareda de fogo saía diretamente de onde deveria ter a cabeça daquele cavalo, ou mula. E por mais que eles acelerassem o carro, aquele ser continuava os perseguindo no mesmo ritmo que eles mantinham. Um dos rapazes, que era mais devoto à religião, começou a orar em voz alta dentro do carro. E foi aí que a criatura pareceu mais irritada. Começou a relinchar e gritar ainda mais. Então aquilo correu numa velocidade surreal. Passou pelo carro e desaparecendo estrada à frente. E enquanto aquela coisa corria, eles viam um vulto de fogo seguindo a estrada e desaparecendo. A tal criatura seguiu o carro até que desceram toda a serra e alcançaram a BR-459. Pois até nos atalhos de planície, a coisa continuou perseguindo o carro por algum tempo, até passar por eles, desaparecendo de repente numa velocidade surreal, tão estranhamente como apareceu. No dia seguinte, meu irmão e um dos 3 cães ressurgiu, porém muito machucado e estranhamente assustado, tanto ele como o cão sobrevivente. Ele explicou com muita dificuldade que quando chegou perto dos cachorros, foi puxado pelas costas e arremessado em um buraco por uma força invisível. A partir desse momento, ele relatou que só conseguiu sentir as pancadas que levava, sem nunca conseguir avistar a origem da força, enquanto os cães lutavam lá em cima com algo luminoso, que parecia chicotear os cães e queimá-los vivos. E o cão sobrevivente estava com várias queimaduras, mas com o tempo ele se recuperou. Mais de 10 anos depois, o acontecimento continua um mistério, para quem conheceu os rapazes e para aqueles que ouviram seus relatos. Eu já conheço relatos de mulas sem cabeça nas estradas, mas foi a primeira vez que ouço a história de uma testemunha ocular. Portanto, ainda não está claro se era realmente uma mula sem cabeça, pois no folclore há outros seres com a cabeça de fogo, como o curupira e a boiuna. Eu acredito no meu irmão e nos seus amigos, pois no quesito Serra da Mantiqueira, mais precisamente no Pico dos Marins, tudo ganha ares assustadores. Fiquei muito irritada com o fato, pois eu queria ter visto também. E é claro que eu daria tudo para presenciar este evento. Até porque, além de não ter medo, pelo menos eu penso que não. Mas como eu fico com o pé atrás, isso eu fico sim. Afinal, é o tal Pico dos Marins. A famosa região ficou nacionalmente famosa na década de 80, com o misterioso desaparecimento do escoteiro Marcos Aurélio Simão. Boa noite.